vai pra nada. Bichos grandes e pequenos, todos os que conhecemos e muito, muito, muito mais. Muitos outros animais. Na Arca de Noé. Tinha pato? Tinha galinha? Tinha passarinho? Tinha porco? Tinha e muito, muito, muito mais. Muitos outros animais. Arca de Noé. Bichos grandes e pequenos, todos os que conhecemos e muito, muito, muito mais. Muitos outros animais. Arca de Noé. A paz do Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Agora nós vamos iniciar mais uma aula para aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, sobre o que Ele tem a nos ensinar. Já deixa aí o seu like, o seu joinha e compartilha esse vídeo para que outras crianças, para que outras pessoas possam assistir, para ouvir sobre a palavra de Deus, para que Ele possa falar com elas também. Isso é um modo de evangelizar, sabia? Então já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo. E antes de começar a nossa aula, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, amado e santo, te agradecemos, Jesus, por mais uma vez estarmos aqui reunidos. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, todo o Grupo Florescer, o Ministério Infantil, cada um que está trabalhando, meu Pai, nessa obra. Que o Senhor possa abençoar, Jesus, cada um que está participando dessa live hoje. Que o Senhor possa falar em cada coração. Que o Senhor possa nos ensinar mais um pouquinho da Tua Palavra. E é isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma história que fica lá no livro de Gênesis, lá no início. No princípio, Deus criou os céus, o sol, as nuvens, as estrelas. Ele criou os céus, a terra, as plantas, os animais, os seres humanos. Ele viu que tudo isso era muito bom, era muito agradável aos seus olhos. Só que com o passar do tempo, as pessoas começaram a ficar más. Depois do pecado de Adão e Eva, as pessoas foram se afastando da presença de Deus. As pessoas se esqueceram do próprio Criador, daquele que criou elas, do próprio Pai. Elas foram se afastando do Senhor. Isso foi entristecendo o coração de Deus. Lá no livro de Gênesis, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5, está dizendo assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Aqui no livro de Gênesis está falando que Deus ficou muito triste. Cortou o coração de Deus, ele ficou muito abatido, porque os seus filhos, as suas criaturas tinham se esquecido do Senhor, tinham se afastado dele. E as pessoas eram más, cometiam crimes e não se importavam mais com Deus. Elas estavam longe de Deus, a maldade no mundo estava aumentando cada vez mais. E isso era totalmente contrário do que Deus tinha feito. Deus tinha feito tudo bom. As pessoas eram boas e elas acabaram se afastando do Senhor, se esquecendo do Senhor. Mas havia um homem em meio a todo aquele povo, que a Bíblia vai dizer que o nome dele era Noé, e ele era um homem justo, íntegro, bom, e ele andava com Deus. Noé, no meio de tantas pessoas que afastaram do Senhor, que eram pessoas más de coração, Noé, ele era um homem justo, Noé era um homem diferente naquela época. E Deus, olhando para aquela humanidade corrompida, que tinha se afastado dele, tinham mudado seus caminhos, e a maldade aumentava cada vez mais, Deus tomou uma decisão muito séria. Deus decidiu acabar com a vida na terra, porque as pessoas mudaram seus caminhos e eram más a cada dia, menos Noé. Noé, ele era diferente. Então, Deus falou com Noé e deu uma missão para ele.
Deus iria derramar chuva sobre a terra, um grande dilúvio que ia inundar a terra inteira, não haveria sobreviventes. Então, Deus pediu para que Noé criasse uma grande arca. Noé, sua mulher e os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Eles tinham a missão de construir uma arca bem grande, uma arca gigante, para que caiba toda a sua família e um casal de cada espécie de animal. Então, a arca tinha que ser bem enorme para caber tanto o bicho e a sua família lá dentro. E Deus avisou Noé que ele derramaria esse dilúvio sobre a terra e ele precisaria criar essa arca. Só que Noé avisou aquele povo. Durante muitos e muitos e muitos anos, Noé falava para o povo: arrependam-se, vocês se afastaram de Deus e o Senhor vai derramar um grande dilúvio, uma grande chuva sobre a terra e não vai haver sobreviventes. Então Noé começou a criar a arca, montar a arca. Só que as pessoas debochavam de Noé, achavam que Noé estava ficando louco, chamavam ele de maluco, porque estava criando aquela arca tão grande, não havia chuva sobre a terra naquela época. Então ninguém acreditava que aconteceu um dilúvio de inundar a terra e matar todo mundo. Então todo mundo debochava de Noé. Ninguém acreditava no que ele estava falando. E durante muitos e muitos e muitos anos ele estava ali com a sua família montando aquela arca. E ele pregava para as pessoas. Ele falava para as pessoas: o Senhor vai derramar um grande dilúvio. Vocês precisam se arrepender, precisam se lembrar do Senhor, do nosso Pai, do nosso Criador. Vocês mudaram o caminho de vocês. Mas ninguém ligava para a pregação de Noé. Mas Noé, no meio de tudo isso, ele não desanimou. Ele confiou em Deus e em todos esses anos ele continuou a fazer a missão que o Senhor deu para ele. E depois de tanto tempo, Noé e sua família terminaram de construir a arca. A arca, ela tinha que ser muito grande para caber todos aqueles animais. E olha o tamanho dessa arca, olha como ela ficou bonita. Vai caber toda a sua família e um casal de animal de cada espécie. Então, quando eles terminaram de construir aquela arca, quando ela ficou pronta, o Senhor disse a Noé para que ele e toda a sua família entrasse dentro da arca, porque a chuva ia começar na terra. Então, toda a sua família, os seus 3 filhos, Sem, o Cã e Jafé, e as esposas dos seus filhos também iriam entrar na arca. E a chuva, ela ia começar. Que são as esposas deles. E Deus enviou um casal de animal de cada espécie para dentro da arca. Então era muito bicho. Tinha leão e a sua esposa leoa dentro da arca. Tinha também porquinho. Gente, já se viu leão e um porco junto no mesmo lugar? E eles não comiam a carne do porco. Eles ficavam juntos no mesmo lugar e eles não precisavam se alimentar um dos outros, porque eles já tinham alimento dentro da arca e o Senhor sustentava eles. Então, o leão não comia a ovelha, não comia o porquinho. E lá dentro tinha muitos e muitos e muitos bichos. Tinha o leão, tinha o porco, tinha a ovelhinha, um casal de ovelhas. O que mais que tinha? Tinha elefante, aquele bicho bem grande, cabia dentro da arca. Tinha elefante. Tinha também a girafa, com aquele pescoção. Sim, a arca ela era muito grande e cabia a girafa. Tinha um casalzinho de girafas. Tinha macaquinho. Imagina a bagunça que eles fizeram dentro da arca. Tinha um casal de macacos. Tinha também a zebra. Um casal de zebrinhas, olha. Só que não tinha só esses bichos dentro da arca. Tinha muitos e muitos e muitos mais bichos também que cabiam dentro daquela arca.
E Deus mandou porque que os bichos entrassem dentro da arca. Então todos eles foram andando e entraram dentro da arca. E as pessoas ficaram olhando aquilo e elas se maravilhavam, porque os animais vieram sozinhos até a arca. E aí, de repente, começou a cair água do céu. A chuva começou e as pessoas começaram a ficar desesperadas, porque aquilo nunca tinha acontecido antes. Elas se lembraram do que Noé tinha avisado durante todo aquele tempo, de que cairia chuva do céu e o dilúvio ia começar e inundar toda a terra. Só que já era tarde demais. As pessoas queriam entrar dentro da arca, mas durante tanto tempo Noé estava ali avisando, ele pregava para as pessoas e ninguém deu crédito à sua pregação. Então o próprio Deus fechou a arca e trancou por dentro, para que ninguém saísse e ninguém entrasse dentro da arca também. E a chuva começou, o dilúvio começou e as pessoas ficaram desesperadas porque a água estava subindo. E durante 40 dias a chuva caiu do céu sobre a terra e as águas foram subindo a cada vez mais até que não houvesse mais vida sobre a terra. E durante 40 dias choveu e Noé esperou mais 150 dias dentro da arca junto com todos aqueles animais e sua família para que as águas abaixassem. Só que em 150 dias ainda tinha muita água na terra e ele não tinha visto ainda uma parte seca. Então Noé, ele enviou um corvo para procurar uma árvore, um lugar, uma terra seca para pousar. Só que o corvo voou e não encontrou nenhum lugar e voltou de novo para a arca. Então Noé enviou, depois de 40 dias, uma pomba para procurar um lugar para repousar, uma árvore, e ela voltou de novo para Noé porque não achou nenhum lugar para ficar. E depois de mais 7 dias, ele enviou a pomba de novo e ela voltou com um galinho de uma folha de oliveira, de uma árvore. E aí Noé ficou alegre porque já tinha parte seca sobre a terra, já tinha árvore, já tinha plantas. E ele enviou a pomba de novo, depois de 7 dias de novo, e ela não voltou mais, o que significa que ela achou um lugar para repousar e já havia parte seca sobre a terra para a arca pousar ali. Aí depois a arca pousou sobre as montanhas de Ararat e todos os animais e sua família desceram da arca e se alegraram, porque até ali o Senhor tinha sustentado eles, o Senhor tinha cuidado deles e tinha livrado eles do grande dilúvio. E o Senhor encontrou em Noé um homem justo, um homem bom e íntegro, e por isso que ele cuidou de Noé e toda a sua família e salvou eles. Então o Senhor espalhou todos aqueles animais, toda essa bicharada sobre a terra, para que eles pudessem reproduzir e encher a terra de animais, para que eles povoassem a sua família também. E eles se alegraram e ofereceram um sacrifício a Deus de adoração. E o Senhor ficou tão feliz, porque aquele povo não se importava com o Senhor, não ofereciam mais sacrifício, não adoravam mais o Senhor, não glorificavam mais o nome do Criador. E Noé e sua família ofereceram um sacrifício a Deus, de adoração, de gratidão. E o Senhor ficou muito feliz. E sabe o que Deus fez? Deus fez uma aliança com Noé. Ele colocou um sinal no céu, um arco-íris, simbolizando, dizendo para Noé que ele nunca mais iria destruir o mundo outra vez com água. Ele fez essa aliança com Noé. Então toda vez que você vê um arco-íris no céu, você se lembra da história de Noé, da aliança que o Senhor fez com Noé, de que ele nunca mais iria destruir o mundo novamente com água, porque ele fez uma aliança com aquele homem que andava com ele, que acreditava nele. E você sabia que Deus ele também fez uma aliança com a gente? Quando Jesus morreu lá naquela cruz, há 2000 anos atrás, há tanto tempo, o Senhor fez uma aliança conosco. Ele nos deu a salvação e nos deu a vida eterna. E há muitos profetas na Bíblia, na palavra de Deus, e muitos homens de Deus também, que até hoje anunciam a volta de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele virá sobre as nuvens para buscar a sua igreja. E quem é a igreja? Quem é o povo de Deus? Somos nós, aqueles que acreditamos em Cristo, que conhecemos a Cristo, que professamos a Jesus como nosso Salvador. Ele vai nos buscar lá nos céus e nos oferecer um lugar maravilhoso. Essa é a nova aliança que Ele faz com a gente, que Ele fez com a gente.
E Ele só vai buscar aqueles que acreditam no Senhor. E assim como Noé fez, que pregou sobre o dilúvio, que pregou sobre o que Deus tinha falado para eles, assim os homens de Deus fazem até hoje. Assim você também tem que fazer para os seus amigos, tem que falar que Jesus está voltando, que Jesus fez uma nova aliança, que Jesus nos salvou do pecado e Ele vai nos buscar, Ele vai nos tirar dessa terra onde só tem maldade e Ele vai nos levar para um lugar lindo e maravilhoso que Ele preparou para nós. Ele preparou um céu, um lugar bom, um lugar de paz, um lugar de alegria, onde não vai ter choro, nem tristeza, nem maldade, porque lá a bondade e a luz do Senhor vai reinar naquele lugar e a gente vai estar lá com Ele para sempre. Ele preparou esse lugar tão lindo para nós, mas só entra lá quem, assim como Noé, foi um homem justo, foi um homem bom, e como a Bíblia diz, ele andava com Deus, e nós também precisamos andar com Deus, precisamos ser amigos de Deus. Mas como que a gente faz isso? Orando, lendo a Bíblia, buscando a presença do Senhor. Assim a gente se aproxima mais de Deus. Então vamos agradecer a Deus por esse amor tão grande, por essa salvação que Ele nos dá. Vamos ser gratos, assim como Noé, que ofereceu um sacrifício de gratidão a Deus, porque tinha cuidado deles e tinha os livrado do dilúvio. Vamos agradecer porque o Senhor Ele também nos livrou da condenação e Ele nos deu um lugar lindo para morar. Ele vai vir nos buscar. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Jesus por esse amor tão grande, pela sua misericórdia, e vamos pedir para que Ele nos ajude a continuar nessa caminhada até que Ele venha nos buscar. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, te agradecemos, Senhor, por essa história, porque o Senhor falou o nosso coração. Que venhamos aprender a ser gratos, Jesus, assim como Noé foi. E que venhamos andar com Deus, assim como Noé andava com Deus também. Que venhamos, Senhor, buscar a sua presença cada dia mais e confiar em Ti, permanecer neste caminho, para que quando o Senhor voltar, nos leve para esse lugar tão lindo, para as suas moradas celestiais. Que o Senhor venha nos sustentar, nos guardar, nos guiar e esteja conosco, Senhor. Te agradecemos por esse amor, pela sua graça. E é isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até uma próxima aula, crianças, e fiquem com Deus.